E a Incubadora Tecnológica de Erechim promoveu o primeiro Meetup de 2023 e a sua 6ª edição da programação, que é realizada uma vez por mês. A proposta do encontro é fazer network, falar sobre experiências profissionais e também as pessoais, empreendedorismo, negócio e abrir portas para a inovação e novos investimentos. A programação é uma iniciativa da Prefeitura de Erechim por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e também da Incubadora Tecnológica. Nesta última edição, Miguel Couto, diretor do DOM, Sistema Brasileiro de Educação à Distância, falou sobre a sua trajetória profissional, os cursos realizados no Brasil e no exterior. O objetivo foi sensibilizar o público presente sobre a importância do adulto voltar a estudar e os impactos que isso causa na vida pessoal e profissional e das pessoas que convivem com ele. Acompanhe. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel. Eu gosto, a minha preferência é pela cor azul. E eu não acredito em horóscopo. Não acredito em horóscopo. E eu tenho uma lembrança do tempo de criança, e quem for como eu, assim, dos mais antigos, vai lembrar. Eu assistia um seriado, eu era vidrado num seriado quando eu era criança, que era a história de uma família que tinha ido para o espaço e tinha se perdido. Aliás, o nome do seriado era bem Perdidos no Espaço. Eles se perderam no espaço e começaram a entrar em contato com ET. Na época nem chamava ET, mas era outras civilizações, outros mundos e tal. E uma coisa, eles tinham para ajudar eles nessas aventuras todas um robô. Quem assistiu essa série vai lembrar que tinha um robô. E o robô tinha um nome muito especial, assim, muito característico. Ele se chamava Robô. Né? E esse seriado, ele era legal, assim, porque foi a minha meu primeiro contato com tecnologia, assim, de assistir um seriado sobre o futuro, sobre... Né? Mas a parte mais legal é que tinha um toquezinho de humor. E uma coisa que eu nunca esqueci é que esse robô que ajudava eles no contato, assim, com essas civilizações estranhas, ele era tipo um repositório de conteúdo, tipo um Google da vida, assim, que conhecia, porque tinha um banco de dados, assim, um pouco mais das coisas, assim, de novidades. Mas uma coisa muito característica, assim, era que eu lembro, o robô tinha uma figura, não sei se vocês vão lembrar disso, era meio assim, imitando um ser humano, meio antropomórfico, humanoide, uma coisa do gênero. E quando ele se deparava com algo que ele não conhecia, ele surtava. E como ele tinha uns bracinhos assim, quando ele se deparava com alguma coisa que ele não conhecia, ele mexia os bracinhos assim, dizia, não tem registro, não. E ele ficava louco, porque era uma coisa que ele não conhecia. Quando eu cheguei aqui agora, neste momento que eu vim aqui para frente, eu me apresentei, disse para vocês o meu nome, disse para vocês qual é a cor que eu gosto e disse algo que eu não acredito. Normalmente não é isso que as pessoas fazem. Normalmente as pessoas se identificam pelo nome e pelo que fazem. O trabalho que a gente faz, a profissão que a gente tem,
é algo que nos qualifica. Se eu fosse, por exemplo, um engenheiro, e tem engenheiros aqui, eu diria, meu nome é Miguel, eu sou engenheiro. Pronto. Por quê? Porque o cérebro humano, e essa é a primeira coisa que eu quero falar assim, a respeito do meu tema de hoje, o cérebro humano ele tem uma característica que é de classificar as pessoas. Eu costumo fazer uma alusão a um móvel que eu já conheci na minha vida. A Ângela vai lembrar que nós tínhamos lá na escola, lá nas Três Vendas, lembra, Ângela, na sala dos professores. Era um armáriozinho cheio de gavetas, umas gavetas bem fininhas, que a gente usava para colocar os recados. E eu acho que o cérebro da gente tem uma coisa muito parecida com isso. Lógico, é uma comparação, assim, tá? Não tem um móvelzinho dentro da cabeça, mas é como se fosse. E quando você fala o que você é de trabalho, a primeira coisa que o cérebro de cada um de nós, de vocês, faz também, inconscientemente, é lógico, é procurar uma similaridade. Então, se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, meu nome é Miguel, eu sou engenheiro, o cérebro de vocês ia lá nesse armáriozinho, ia procurar nas gavetinhas, a gavetinha, porque ele tem essas gavetinhas de profissões, tá? E ele ia procurar a gavetinha de engenheiro. E abrir a gavetinha, ia me classificar lá dentro. E dependendo da experiência anterior que vocês tiveram como engenheiros, vocês teriam uma primeira impressão minha, que poderia ser boa, ou poderia ser ruim. Se eu dissesse para vocês, meu nome é Miguel, eu sou motorista de Uber, o cérebro de vocês ia lá, abrir a gavetinha de motorista de Uber, me colocar ali dentro e, dependendo da experiência de vocês como motorista de Uber, né? Meu nome é Miguel, eu sou vendedor de consórcio. Vocês iam fazer exatamente a mesma coisa. Pois bem, meu nome é Miguel, eu sou especialista em educação de adultos. Neste momento, eu acredito que o cérebro de vocês deve estar lá no armáriozinho, procurando a gavetinha especialista em educação de adultos. Provavelmente ele não vai encontrar a gavetinha, né? Porque essa é uma diferença, tipo assim, a minha profissão é uma profissão que não é muito comum. Isso tem desvantagens e tem vantagens. A desvantagem é que vocês não encontraram a gavetinha de especialista em educação de adultos, e aí o cérebro de vocês vai ter que abrir uma gavetinha a mais e colocar uma etiqueta na frente, escrito especialista em educação de adultos, e vai me colocar ali dentro. E tem uma vantagem que o cérebro ele tem essa característica, né? Ele é curioso. Ele vai querer saber o que é um especialista em educação de adultos. Então eu vim aqui essa noite para dizer para vocês o que é um especialista em educação de adultos. E eu não posso dizer o que é um especialista em educação de adultos se eu não contar para vocês como é que eu me transformei num especialista em educação de adultos. Porque quando eu nasci, não foi nem o meu pai nem a minha mãe que me fez na criação lá, disse, vamos fazer esse guri ser um especialista em educação de adultos. Não, isso não existe. Né? Algumas coisas aconteceram, e a primeira delas aconteceu quando eu terminei o ensino médio, já que está se contando um pouco da vida de cada um aqui, né? Quando eu terminei o ensino médio e passei no vestibular e fui fazer faculdade, Ângela. Fui fazer faculdade, eu morava em Caxias do Sul, fui fazer na UX, passei no vestibular Economia. E frequentei o primeiro ano de Economia, ia tudo super bem, assim, até que por uma questão de trabalho, fui ser colega da Eliane, fui ser funcionário da Caixa Econômica, e me mandaram trabalhar numa outra cidade, que a maioria de vocês vai adorar de saber, porque é um lugar legal, né? A gente gosta de visitar, turistar,
que é Gramado. Eu fui morar em Gramado, que não é um lugar bom para se morar, porque o custo de vida é muito alto. O custo de vida é alto. As pessoas lá, em decorrência de que é uma cidade pequena e cheia de turistas, são muito fechadas, então é difícil você fazer amizades com as pessoas. E o pior de tudo é que se você não gostar de ter a orelha congelando no inverno e doendo, você vai poder visitar essas lojas de artesanato. E eu vou dizer para vocês assim, ó, quando você mora em Gramado, depois da 3ª semana, você não tem mais tesão de visitar a loja de artesanato. Então as coisas assim não são tão legais, né, para quem mora. E o pior para mim, fica ainda, né, 1h30 de distância da faculdade que eu tinha passado e estava frequentando o curso em Caxias do Sul, Economia. Então eu trabalhava o dia inteiro, chegava no final da tarde, pegava um ônibus que nem saía de Gramado, vinha de Canela, 8 quilômetros mais distante, pegava os alunos, levava para a UX, a gente fazia a aula a noite inteira, às 11 horas pegava os alunos de volta e levava para casa. Eu voltava dormindo, depois de um dia de trabalho, né? E aí aconteceu uma coisa que mudou minha vida. Depois da 3ª noite que eu acordei em Canela, tendo perdido a minha parada, e Canela é 8 quilômetros de distância, a pé dá 2 horas caminhando, porque a 1h tu não encontra mais nada, naquela época não encontrava. Né? Depois de 6 meses sofrendo assim, eu fiz algo que hoje eu sei, é comum para muitos adultos. Eu tive que optar entre o trabalho e o estudo. E como a maioria dos adultos faz, eu optei pelo trabalho. E aí, com 19 anos, mais ou menos, 20 anos de vida, eu larguei os estudos. E me transformei num adulto sem estudo. Muitos anos depois, eu voltei a estudar. Fui fazer um outro curso superior numa universidade aqui em Erechim, que eu não quero dizer o nome, porque eles me veem como concorrentes, então não vou fazer propaganda para eles. Mas fica no final dessa avenida aqui, ela é bem grande, assim, perto da rodoviária, né? Fui fazer letras, mas aí já perto dos 30 anos. E aí sim fui realizar um sonho e um desejo de concluir um curso superior de letras. E aí, com 30 anos, eu me formei em letras, depois eu fiz administração de empresas na Ubra, depois eu tive a oportunidade, não é, Ângela, de fazer, através de um convênio que a gente fez com a USP, uma pós-graduação em gestão empresarial. Depois eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão estratégica na Universidade Barão de Mauá. Depois, como a gente trabalha muito com educação à distância, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em educação à distância na Unicid. Depois eu conheci a oportunidade de fazer cursos em universidades do exterior. Daí eu fiz um curso primeiro de planejamento financeiro na Universidade da Flórida. Depois eu fiz de cultura e e-learning na Universidade de Edimburgo. Depois eu consegui fazer um curso através da Universidade de Harvard de gestão em sala de aula. Depois eu fiz um curso em Yale de engajamento familiar.
Hoje eu faço um curso de técnico em transações imobiliárias, lá no Dom, e estou terminando um mestrado em educação. Então eu sou um exemplo vivo de que é possível um adulto voltar a estudar depois de adulto. E como por alguns anos eu fui na minha vida também professor, eu fui professor de história, é difícil dizer para vocês, mas nós estamos, pelo menos nos últimos 4.000 anos de história, diante, pela primeira vez nos últimos 4 anos, diante de uma geração que está vindo, que sabe menos do que a geração anterior. E isso é muito preocupante para nós, que somos adultos. E o meu propósito hoje aqui, essa noite, é mostrar para vocês que é possível, e mais, que é desejável voltar a estudar. Não para as pessoas que precisam voltar a estudar. Para vocês, é importante voltar a estudar. Independente de você ser um engenheiro, de você ser um médico, de você ser advogado, eu tenho um exemplo em casa, minha esposa, quantas pós-graduação tu fez? 2 por ano ela faz. Okay. E ela é advogada, enfim. Por quê? Um adulto, quando ele volta a estudar, ele não transforma somente a sua vida para melhor. Isso é uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Ao longo dos últimos 32 ou 33 anos da minha vida, eu tenho dedicado à educação de adultos. Eu posso dizer assim, poucas coisas em educação eu não vi. A maioria das coisas eu vi. Agora, eu sei uma coisa que eu não vi. Eu não vi, nos últimos 33 anos dedicados à educação, alguém que tenha voltado a estudar. Independente de ser o primeiro curso superior, ou o segundo, ou terceira graduação, ou está concluindo o ensino médio, eu não vi nenhum caso em que a educação tenha feito mal para a pessoa. E tenho N exemplos de vezes em que voltar a estudar fez bem para as pessoas. E eu trouxe aqui essa noite 2 histórias para contar para vocês. Para vocês verem que o tamanho do sonho que cada um tem é individual, não se mede o sonho das pessoas pelo nosso. O primeiro caso que eu quero contar para vocês aconteceu num polo que a gente tem em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu tem um polo do Dom. E o diretor do polo de lá, que é muito meu amigo, Emerson, um dia ele me contou essa história, dizendo assim, Miguel, um aluno nosso que estava concluindo o ensino médio, ele veio e... Um dia ele veio falar comigo lá no Dom. E daí ele disse assim, professor, não sei se o senhor me conhece, se o senhor lembra de mim. Diz ele assim, eu sou lixeiro, eu recolho lixo na sua casa. E aí o Emerson olhou para ele e disse, não, tá, me lembro, já te vi lá, tu passa com um caminhão ali, tu recolhe o lixo e tal. Diz ele, eu estou aqui, professor. Legal. Um tempo depois, esse rapaz terminou o ensino médio, no projeto que a gente tem lá, e um dia ele passou na frente da casa do Emerson e deu uma buzinada no caminhão. Professor, agora eu dirijo esse troço aqui. Então ele tinha saído de coletor de lixo para motorista de caminhão. Muitos de vocês vão pensar assim, mas motorista de caminhão, grande coisa. Para vocês eu não sei o valor que tinha, mas para esse cara, ele estava no céu. Eu tenho um amigo aqui em Erechim que trabalhou comigo, que hoje ele é pedreiro. E outro dia ele estava trabalhando lá em casa, estava fazendo uma pequena reforma,
E na segunda-feira de manhã, eu saindo para o trabalho, ele me pega, porque ele conversa pra caramba, o João Gilson, né? O João. João, Miguel, eu quero te contar uma história. Aí eu encontrei o fulano no mercado. Tu lembra dele? Não, João. Não, mas ele estudou lá no Dom, não sei o que, pai. Daí ele me contou a história que ele trabalhava com departamento de rações na Cotrel. Ele carregava saco de ração na Cotrel. Esse cara que ele encontrou no mercado, não o João, esse cara. Daí eles se encontraram no mercado e disse, sabe que eu trabalhava lá na Cotrel de carregador de saco de ração. E daí eu resolvi voltar a estudar. Daí os meus amigos que trabalhavam comigo lá carregando saco disseram para mim, ô velho burro, dessa idade vai voltar a estudar para quê, burrão? Eu disse, eu não dei bola e voltei a estudar. Um tempo depois eu concluí o ensino médio. E logo em seguida o meu chefe saiu da empresa porque ele mudou de cidade. E aí, como eu era o único que tinha ensino médio completo, olha as palavras dele, me deram uma função com 1.000 a mais. Com 1.000 a mais. Passei a ganhar 1.000 a mais. E uns tempos depois me aposentei e incorporei esse valor na minha aposentadoria e hoje estou aqui. E daí o cara complementou, e sabe aqueles que me chamaram de burrão? Estão carregando saco até hoje. Então, o tamanho do sonho de cada um depende de cada um. Cada um corre a sua maratona, cada um vive a sua vida. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que se vocês hoje saírem daqui e pensarem, eu não estou falando para outras pessoas, eu estou falando para quem está me ouvindo aqui. Por quê? Porque eu sou especialista em educação para adultos. Eu tenho trabalhado os últimos 30 anos da minha vida vendo histórias como esta, construindo histórias como esta. Na minha instituição, que é uma instituição pequena, nesses últimos 25 anos, né, que a gente comemorou lá aquele dia, nós temos um cálculo que mais ou menos 75 mil pessoas, 75 mil pessoas conquistaram uma vida melhor, um certificado a partir da educação. E se a gente se der conta que nós podemos, Jairo, tu é engenheiro, mas tu pode voltar a estudar, fazer outra. Porque assim, Michelle Obama falou isso e eu acho que é muito legal. O sucesso absolutamente não depende de quanto a gente ganha. O sucesso depende do quanto nós influenciamos positivamente a vida dos outros. E eu gostaria desta noite aqui, deve faltar uns 5 minutos aí para mim, poder colocar para vocês que cada um de nós pode ser um pouco melhor. Eu não quero dizer que quando a gente conclui um curso, a nossa vida se transforma completamente e a gente passa a ser uma nova pessoa e coisas boas começam a acontecer, riqueza e tudo mais. Não. As mudanças, elas são suaves e pequenas. Elas vêm em gotas. Mas é para sempre. Elas vêm a partir daquele momento para sempre. Existe, no meu ver, só um pré-requisito para você voltar a estudar, fazer alguma coisa diferente na sua vida e se transformar em algo melhor. É estar respirando.
se vocês estão respirando, esse recado é para vocês. Há pouco tempo atrás, o Brasil fez a reforma da Previdência. Significa que quem não está aposentado vai levar muito mais tempo para se aposentar. Como é que a gente quer que seja o nosso caminho daqui para frente? Eu não sei como vai ser a minha vida semana que vem. Joguei na Mega Sena. Pode ser que eu esteja milionário semana que vem. Pode ser que algo de muito ruim aconteça na minha vida e eu esteja terminado semana que vem. Pode ser que eu tenha morrido semana que vem. Eu não sei como vai ser a minha vida, e eu não sei como é que vai ser a vida de vocês semana que vem. Agora, uma coisa eu sei, que vai acontecer semana que vem. Eu vou falar mais pausadamente para isso ser entendido. Uma coisa eu sei, vírgula, que vai acontecer, vírgula, semana que vem, exclamação. Semana que vem vai existir. É isso que eu quero dizer. Eu sei que vai ter semana que vem. Na vida de todos nós, vai ter semana que vem. O que eu quero e o que eu desejo para mim e para todos vocês, a gente não sabe, é uma variável incontrolável. Eu não sei o que vai estar acontecendo na minha vida ou na vida de vocês semana que vem. Mas de alguma forma nós podemos estar mais preparados, melhores e com mais força para enfrentar, seja lá o que for que acontecer, através da educação. Meu nome é Miguel, eu sou especialista na educação de adultos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, para dizer que todas as pessoas que eu vi que tomaram uma atitude, que voltaram a estudar e que fizeram algo demais para a sua vida, melhoraram. É por isso que mesmo tendo largado a faculdade lá quando eu não pude, voltado quase 10 anos depois, ainda hoje eu estou estudando, porque eu acredito piamente em cada palavra que eu estou dizendo para vocês aqui